Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês devem estar pensando o que eu vou fazer com essas cadeiras aqui na frente, né? Mas é porque daqui eu consigo enxergar melhor do que vocês, a igreja. Então, se chegasse mais pessoas e faltasse cadeira, eu já ia falar onde que era para eles virem pegar. Tá bom? Não é nada do que vocês estão imaginando que eu vinha fazer alguma arte aqui na frente, não. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite e pela oportunidade de sempre falar um pouquinho da palavra de Deus. Depois de Deus, quero agradecer ao pastor e à minha mamãe. Olha, quem tem mãe tem tudo, viu? A minha mamãe queria me ouvir pregar. Aí ela não falou para mim, ela falou, pastor, então se hoje eu vou pregar, se hoje eu vou pregar primeiro porque Deus falou no coração da minha mãe. E aí ela convenceu o pastor que me convidou. Obrigado, viu, mãe? O filho para a mãe sempre é tudo, né? Prega mais bonito, é mais bonito. Mãe é uma benção. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu quero pedir um favor a você. Preste muita atenção naquilo que Deus tem para te dizer. Aliás, continuar te falando. Porque Deus já está falando desde o início do culto através de tudo o que tem acontecido, amém? Mas Deus quer completar a obra dele. E isso vai ser através da palavra de Deus. Certo? Então tenta evitar de ir tomar água, tenta evitar de ir ao banheiro, de conversar com a pessoa que está ao seu lado e de se dispersar. Porque de repente aquilo que você precisava ouvir, o inimigo vai te fazer perder a atenção e você vai sair daqui sem a bênção de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer é que Deus é um Deus de promessas. Você crê nisso? Deus promete, amém? Mas hoje nós vamos entender que além das promessas, nós também precisamos agir. Deus promete, mas nós precisamos agir. Para isso quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de... Peraí que eu anotei tanto texto aqui. Gênesis 12, 7. Gênesis 12, 7. Se você não trouxe Bíblia, aqui no altar está no telão. Diz assim a palavra de Deus. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de promessas e nós cremos nelas. E nós cremos que Tu estás presente na Tua casa nessa noite, fazendo promessas e cumprindo promessas, porque Tu és um Deus fiel. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ter mudança de comportamento. E é que através, ó Deus, da Tua palavra, sairmos daqui abençoados e tomando posse daquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Que eu seja apenas um instrumento, nada mais do que isso. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém e amém. O que é isso que está na minha mão? Um controle. Deus está no controle de tudo. Repita comigo, Deus está no controle de tudo. E eu no controle das minhas ações. Mas nós vamos falar isso com um pouquinho mais de coragem, né? Deus está no controle de tudo. E eu no controle das minhas ações. Irmão e irmã, Deus está de fato no controle de tudo. Mas Deus não faz tudo, sabia? Deus pode todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e tudo está no seu controle. Mas tem coisas que dependem de nós. O controle daquilo que nós vamos fazer não depende de Deus. Depende de mim e depende de vocês.
E hoje nós vamos sair daqui sabendo o que Deus faz e aquilo que nós precisamos fazer para o milagre e para as promessas de Deus acontecer na minha e na sua vida. Você crê que Deus tem promessa para a sua vida? Erga a sua mão. E você quer receber essa promessa? Erga as duas então. Se você quer muito, fica de pé. E se você quer mais ainda, você vai ficar de pé até acabar o culto. Tá vendo como tem gente que não quer estar na ação? Eu não estou brincando não, pode ficar de pé. Se sentar, já perdeu a promessa. Estou brincando, irmãos. Deus já pagou todo o sacrifício. Podem sentar. Esse A, esse A é um dos botões do controle. Sabia que no controle da nossa vida, diferente desse aqui que tem diversos botões, no controle da nossa vida existe 2 botões apenas. Só 2. Um já está bem gasto, que é aquele que frequentemente nós apertamos. Alguém se arrisca a dizer que botão é esse? Alguns fizeram agora há pouco e apertaram esse botão. Alguém se arrisca? Como, Adriana? Casa de carne. Fala aí, Adilson. Qual que é? Tradição. Tem que perguntar antes para não fazer propaganda errado, né? Casa de carne, tradição. Entende tudo de carne daqui que nós vamos falar nessa noite. O primeiro botão que mais gasta no controle da nossa vida é o botão da reclamação. Toda vez que nós estamos diante de alguma coisa, de alguma luta, de alguma prova, de algum problema, de algum gigante, o primeiro botão que nós apertamos virado para nós é o botão da reclamação. Isso é a coisa mais normal do ser humano. É mais fácil reclamar. É mais fácil se juntar à maioria que vivem murmurando e reclamando. Mas existe outro botão e um botão poderoso. Quem sabe qual é? Pode falar, irmãos. Não tem medo não. Da oração. Podia ser esse também, irmão. Vou acrescentar aqui, botão 3. Agradecer, botão 4. Tem muito botão. Mas o segundo botão. Como é que é, irmão? Esperar com paciência. São Paulino está esperando faz tempo, hein? Mas o segundo botão, que faz o controle da nossa vida, nos levar a receber as promessas, é o controle da ação. Era isso que você tinha pensado, Eva? É? Você ganhou um x-tudo. O Carlos vai te pagar depois. É o controle da ação, irmãos. Sabe aquele controle que quando você está diante da sua luta, diante do seu problema, você não aperta o que está gasto, mas você aperta o que é da ação e fala assim, eu vou enfrentar esse problema. E eu vou vencer ele porque Deus me prometeu dar a vitória. Você não está crendo nas suas forças. Você não está crendo nas suas habilidades. Naquilo que você tem nas suas mãos. Mas você está agindo ao encontro daquilo que Deus te prometeu. E se nós não agirmos, Deus não vai fazer. Essas cadeiras estão aqui na frente para nos lembrar de uma linha do tempo, de uma história. História essa prometida, a começar a Abraão. Deus tinha prometido a descendência, uma terra muito boa, que manava leite e mel. Deus prometeu, foi fácil? Qual botão mais apertaram? O da reclamação ou o botão da ação? Chegou a época de Moisés ir atrás dessa promessa. Moisés estava lá no Egito, junto com mais 2 milhões de escravos. Mais 2 milhões de escravos. E Moisés podia muito bem ficar na posição que ele estava. Para Moisés estava confortável. Moisés não era escravo. Moisés tinha do bom e do melhor. Mas Moisés sabia da promessa que Deus tinha para a vida do seu povo. E Moisés então olhou para o controle.
E só tinha um botão no controle de Moisés. E ele apertou esse botão e disse: eu vou agir para que esse milagre possa acontecer, para que essa promessa seja cumprida na história do meu povo. E o primeiro passo de Moisés foi ir até quem? Até quem Moisés foi? Para pedir a libertação do povo? Até o Faraó. E ele vai então até Faraó e continua com o botão apertado daquilo que ele precisava fazer. Ele não estava pedindo para Deus, ele estava fazendo aquilo que competia a ele. Deus orientava, mas quem fazia era Moisés. Deus vai te orientar para chegar à promessa que ele te deu, mas quem tem que fazer é você. E Moisés então chega a Faraó e fala para ele assim: ó, você liberta esse povo tudinho. Você vai perder 2 milhões de escravos que trabalham para você. Olha a coragem, olha a ousadia que Moisés teve que ter. Enfrentar o Todo-Poderoso. Colocar a sua vida em risco. Mas era mais fácil ele apertar o botão da reclamação. Deixa esse povo sofrendo. Esse problema é deles. De repente você está assim com a sua promessa. Essa promessa não vai acontecer nunca mesmo. Eu já desisti dela, já faz tanto tempo. Eu acho que Deus já se esqueceu. E depois que Moisés pede ao Faraó e continua recebendo as orientações de Deus e continua indo até Faraó, não foi só uma vez que ele foi. E por que nós acreditamos que em uma vez que nós formos agir, as coisas já vão acontecer? E Deus então começa a mandar praga, porque Faraó não podia mandar as pragas, quem mandava era Deus. Ou seja, tem coisas que para a promessa cumprir, depende de mim e de você. E tem coisas que vêm dos céus. Mas se Faraó não vai, as pragas também não vêm. E o povo não ia sair de lá. E Faraó então, depois de tudo que aconteceu com as pragas que nós conhecemos a história, ele então autoriza esse povo a sair daquele lugar. E esse povo tem diante deles uma praia, um resort, um açougue com picanha, um sacolão Gosto da Vitória, com muita coisa picadinha, processada e gostoso. Só coisa fácil? Não, esse povo tinha um percurso para fazer, em busca da sua promessa. E saiu 2 milhões de pessoas marchando, em busca da promessa, acreditando naquilo que Moisés tinha dito. E quem você tem acreditado? Naquilo que Deus te prometeu? Ou naquilo que as pessoas têm dito para você assim: por que você está insistindo nessa vida? Às vezes o inimigo mesmo fala no seu ouvido: você é besta. Você não está vendo que a sua vida está indo cada vez pior? Há quanto tempo você está lutando e não recebe o que você espera? O povo saiu acreditando em Moisés. E quando chegou diante do Mar Vermelho, aí eles começaram a olhar para trás e ver o exército que vinha para os matar. E aí eles apertaram qual botão? Qual botão? Da reclamação. E aí começaram a reclamar com Moisés, começaram a reclamar com Deus, por que nos tirou daquele lugar e nos trouxe até aqui para morrermos neste lugar. E Moisés então toma a decisão de falar com Deus. E aí Deus responde para Moisés assim: Moisés, colocou outro botão no seu controle, Moisés. Agora não é hora de oração, Moisés, agora é hora de ação. Agora, Moisés, é hora de você tocar no mar. Agora não é hora de orar, Moisés. Agora é hora de agir. É hora de colocar em prática, Moisés. Toca no mar e manda esse povo marchar. Irmãos, Deus não abriu o Mar Vermelho antes de Moisés fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Moisés não chegou na frente do mar, o mar abriu e Moisés e o povo passou. Não, para o mar abrir, Moisés teve que obedecer ao que Deus falou e ele teve que agir.
se nós não agirmos, as promessas não serão cumpridas nas nossas vidas. Você vai passar a sua vida dentro da casa de Deus e não vai usufruir das promessas que Deus tem para você. E Moisés então toca no mar e o povo sai marchando e eles continuam a caminhada. Você também tem uma história que você vem traçando. Existem início, meio, processos, deserto, lutas até o fim. Mas nós não podemos parar no meio do caminho. O meio do caminho não é o lugar onde nós recebemos o melhor de Deus. O melhor de Deus é no final. E quando você chega no meio, não olhe para trás para murmurar o tempo que você já passou lutando. Mas olhe para trás para ver as conquistas que você foi conquistando. Porque elas é que vão te dar força e ânimo para continuar agindo e conquistando cada vez mais aquilo que Deus tem prometido para você. Chegou um momento em que aquele povo estava diante de uma cidade chamada Jericó. E existia uma muralha muito grande, muito forte. E o que foi preciso fazer para a muralha cair? A muralha caiu por si própria? Deus que gritou? Foi Deus que tocou a trombeta? Foi Deus que circulou a cidade de Jericó? Sim ou não? Quem foi? Foi o povo. Deus só deu a orientação. Mas quem fez foi o povo. E se o povo não fizesse o que Deus ordenou, se eles não tivessem agido como Deus ordenou, a muralha não teria caído. Se nós não fizermos aquilo que Deus espera de mim e de você, as muralhas diante de nós não irão cair. Elas prevalecerão contra nós. Aí derrubaram a muralha. Aí chegaram num lugar. Vou usar esse boné bonito do Du aqui. Tá pequeno, hein, Du? Vai assim mesmo. Chegaram num lugar aonde eles estavam próximos à terra prometida. Deixa a Gabi tirar uma foto. Chegaram num lugar onde eles estavam próximos à terra prometida. Mas eles ainda não tinham tomado posse da terra prometida. Durante esse percurso, muitos ficaram com o botão o tempo inteiro apertado na reclamação. Chegou numa hora que foram enviados espias para ir lá ver a terra. E olha que legal. Todos foram lá, olharam, observaram e voltaram com os seus controles na mão. 90% do povo que foi voltou apertando o botão da reclamação. Para que nós andamos tudo isso? Para que faz 40 anos que nós estamos nessa luta? Por que nós estamos 40 anos vendo pessoas morrer da nossa família? Para chegar aqui agora e ser derrotado e ser morto por aqueles gigantes. Aquela cidade é muito fortalecida. Aquele povo é um povo de guerra. Nós não somos nada contra aquela nação. Nós somos como gafanhoto perto do tamanho daqueles gigantes. O botão da reclamação. Estavam a um passo de ter a promessa, mas continuavam murmurando. De repente nós estamos da mesma forma que esse povo. Estamos muito pertinho daquilo que Deus prometeu nos dar. Mas continuamos apertando esse danado desse botão da reclamação. Meu irmão e minha irmã, arranca essa tecla desse botão, desse controle. E continua agindo e continua acreditando que se Deus prometeu e você fizer a sua parte, Ele vai cumprir. Vai ser fácil? Não. Mas Ele vai cumprir, amém? E quando está difícil, o que você precisa fazer? Quem lembra de um filme que quando a coisa ia ficar difícil, ele fazia assim, ó. Como que é o nome do filme? Os mais velhos vão saber. Fala aí, Marquinhos. Falcão. Lembra, né, Adilson? É da sua época também. Aquele cara ia para queda de braço, quando a coisa começava ia ficar difícil, ele virava aqui assim, ó. E virava o beijo pro canto. Parecia que vinha uma força que não existia.
Irmão, quando a coisa ficar difícil, lembra que você tem que fazer a sua parte. Não é o boné não, mas se você fizer a sua parte, Deus faz a dele. O diabo quer te levar para cá. Mentira, é para lá, né? Para cá ganha, né? Quer te levar para cá, mas Deus te faz ir para lá. E o gigante, se você tiver coragem e enfrentar, ele não é nada perto de você. Para o inimigo, ele é gafanhoto e nós somos gigantes. Caleb fez o povo tirar o botão 2 diante de Moisés e disse assim: calem a boca. Nós estamos diante do melhor que Deus prometeu para nós. Vamos animados e tomar posse do que Deus nos prometeu. Meu irmão, como que as pequenas coisas têm tirado o seu ânimo? Como que notícias pequenas têm te desanimado? Hoje pela manhã nós estávamos na escola dominical. E de manhã nós começamos compartilhando as nossas bênçãos. Você já parou para refletir quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida? Quantas etapas você já está caminhando e vencendo e Deus está contigo? E você está aqui hoje. Mas aqui ainda não é o melhor de Deus. Porque Deus ainda tem mais para mim e para você. Mas Deus espera que nós, sebo nas canelas. E nós tem que ir para a guerra. Quem falou com o faraó? Moisés. Quem que tocou no mar para o mar abrir? Moisés. Quem que rodeou, gritou, tocou trombeta em volta da muralha? O povo. Quem que venceu todos aqueles gigantes? O povo. Porque eles fizeram aquilo que estava na mão deles para fazer. Deus os capacitou, mas Deus fez com que eles fizessem a parte deles. Eu quero um emprego. Tem 2 vagas de emprego, tá? Depois vocês me procuram que eu sei de 2 vagas de emprego. Nós precisamos de pessoas de ação para trabalhar nessas 2 vagas que eu tenho para te falar. Depois do culto você me procura. Lá você não vai poder ficar reclamando não, lá você tem que trabalhar. E eu estou falando sério, agora não é brincadeira não. Tem 2 vagas de emprego, quem quiser depois me procura. Você precisa de um emprego. Aí você fica em casa com o currículo pronto orando. E você jejua. E você ora. E você pede para Deus com fé, com força. Até criar calo no joelho. Mas meu irmão, sai para entregar, filho. Vai bater nas portas. Vai fazer a sua parte. Senão a porta não vai abrir. Se Deus quiser, Ele pode. Mas Deus espera que você faça a sua parte. Deus espera que para nós vermos o milagre acontecer na nossa vida, primeiro nós precisamos fazer o que depende de nós. Certa vez nós estávamos em Sorocaba. Na época eu estava desempregado. Na igreja nós tínhamos a tia Ângela, que era a zeladora da igreja. Ela já havia perdido o esposo porque tinha um problema no fígado. E o filho dela, que chamava Adai, uma boa parte da igreja talvez tenha conhecido ele. Ele veio com os jovens aqui uma vez participar de um louvorzão, lá no tênis clube que o Xandão organizou. E ele tinha um problema também no fígado e ele precisava passar por um transplante, porque ele tinha um período determinado só para viver. E ele estava na fila para receber esse transplante. Ele era o número 1000 da fila. E certa vez nós estávamos no horário de culto, e eles moravam no terreno da igreja, ela era zeladora, e ela saiu para ir na casa dela buscar alguma coisa que estava precisando para o culto, e quando ela chegou lá, o telefone tocou. Era o Hospital das Clínicas de São Paulo, avisando que as 999 pessoas que estavam na frente do filho dela não eram compatíveis para receber o fígado e que o filho dela era. Aquela mulher entrou dentro da igreja, gritando de alegria e clamando a Deus, porque Deus estava fazendo um milagre na vida do filho dela.
Ele, na época, ele tinha 18 anos, pesava 27 quilos. E ela entrou para dentro da igreja clamando e agradecendo a Deus e já contando esse testemunho, e que no outro dia ela teria que estar de manhã lá em São Paulo. Eu sei que quando terminou o culto, e eu tinha trabalhado em São Paulo, conhecia lá, mas eu estava desempregado, sem dinheiro, sem nada. E ela chegou em mim e falou assim: Misha, como você conhece São Paulo, você pode levar eu e o Adai para São Paulo, para nós internarmos o Adai e ele receber esse transplante? E eu falei assim: amém. Irmãos, não tinha combustível no carro. Eu falei assim: amém. Fui para minha casa de manhã, saí de casa. E eu falei assim: como Deus vai fazer não me interessa. Mas eu quero ser parte desse milagre, eu preciso fazer a minha parte. E eu montei do meu carro e fui até na igreja, peguei ela e o Adai e falei para essa irmã: Ângela, eu preciso passar só no pediatra do Dudu, porque eu preciso pegar lá umas amostras de remédio que a secretária vai nos dar. E quando eu entrei naquele consultório, ela e o Adai ficou no carro, a secretária pegou os remédios, e aí ela veio e me entregou, e eu falei muito obrigado, e ela falou assim: espera um pouquinho. E ela virou de costa para mim e foi até um balcão, e eu vi que ela começou a mexer numa bolsa, e daqui a pouco ela voltou com a mão fechada e falou assim: Mike, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu te dar esse dinheiro. Irmãos, o meu combustível não sairia de Sorocaba. O dinheiro que aquela mulher me deu, eu paguei o combustível para ir e voltar e os 6 pedágios que tinha entre a minha casa até o hospital que nós fomos. Se eu tivesse apertado o botão da reclamação e falasse assim: e agora, irmã Ângela? Não vai dar, porque eu não tenho condição. Não tem jeito. Vamos perguntar para outra pessoa: irmão, se Deus te prometeu, faça a sua parte, porque o outro Deus vai fazer. Não tem gigantes que podem derrotar aqueles que agem segundo aquilo que Deus orientou. Você tem gigante? Ministério do Louvor, vem para frente. Quem tem gigante, fica de pé. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você que tem gigante. Maravilhosa. Para você que tem luta, para você que tem problemas, que tem mar na frente, que tem gigante na frente, para você que tem promessa, não depende de Deus, depende de nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus quer nos fazer vencedores. Amém? Você quer enfrentar as suas lutas? Você quer enfrentar os problemas? Ninguém? Eu não sei falar Libras. Parece a mudinha, né, Ivan? Irmãos, o primeiro passo é meu e seu. Depois, o problema é dele. Cada vez que eu estou num problema difícil, eu começo a dar risada. Eu começo a rir e falo assim: Deus, o problema é seu. Eu estou fazendo minha parte. Como que você vai fazer, Deus? Não estou nem aí. Agora, como diz o Faustão, se vira nos 30. Irmãos, não se preocupa não fica tentando imaginar como vai ser, como que Deus vai abrir a porta, como que Deus vai trazer a cura, como que Deus vai resolver a situação. Você só precisa dar o primeiro passo, você só precisa fazer como Moisés, sair do seu lugar e ir de encontro àquilo que Deus prometeu para você. Para isso é necessário atitude de coragem. E eu quero te convidar a dar esse passo de coragem nesse momento e de vir até o altar, em direção àquilo que Deus prometeu para você. Mas venha saindo do seu lugar,
sabendo que não será fácil. Não vem aqui achando que você vai receber a oração e que você vai virar as costas e que as coisas vão cair do céu que nem está caindo essa chuva. Não, irmão, vai ficar mais difícil. Para o povo que estava no deserto, cada vez foi ficando mais difícil. Mas eles não pararam até conquistar o que Deus tinha prometido para eles. Quer conquistar o que Deus prometeu? Comece agora. Dê o primeiro passo, vem aqui na frente e fala assim: Deus, eu vou lá na frente e depois o Senhor vai comigo. E aqueles que vierem contra mim, guerrearem contra mim, serão como nada, porque Deus te sustentará. Porque Ele é fiel para fazer na vida daqueles que começam a fazer a sua parte. Para aqueles que começam a agir, que começam a acreditar, que enfrentam os problemas, que apertam o botão da ação e não o botão da reclamação, que fazem acreditando que o melhor está por vir. De repente, enquanto a palavra de Deus foi falando nessa noite, o inimigo foi falando no seu ouvido: larga a mão de ser besta. Continue reclamando que é melhor. Podem vir aqui para frente, pode subir aqui, sobe Alice, sobe Isa, para ter mais espaço. De repente você está esperando uma situação na sua casa e na sua família. De repente está faltando paz, está faltando conciliação, está faltando união. De repente está faltando algumas coisas na sua casa e na sua família que depende de você. E não deixa o inimigo encher o seu coração de orgulho, a ponto de você pensar assim: é o outro que vai ter que vir, eu não vou. Se quiser perdão, vem atrás de mim, eu não vou pedir perdão. Hoje é dia de dar o primeiro passo. E o passo para a reconciliação é a humilhação. Procure a pessoa com quem você está brigado. Se estiver aqui hoje, procure e se reconcilia, porque senão Deus não vai dar o melhor e a promessa para a sua vida.